Hoje recebi uma mensagem que dizia "You were enough". E sinceramente eu não sei o que significa, mas eu vou dizer para vocês. Você é suficiente. Hi guys, my name is Simon and we are here to one more lesson in our channel. E aí pessoal, aqui quem fala é o Simon e estamos aqui para mais uma aula no nosso canal ABC do English. In the last lessons, we made a review of the personal and possessive pronouns, and in this lesson, we'll be learning about demonstrative and reflexive pronouns. Nas últimas aulas, tivemos a aprender sobre os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. E para a aula de hoje, vamos estar a aprender sobre os pronomes demonstrativos e os pronomes reflexivos. Se não assistiu às aulas dos outros pronomes, deixei o link na descrição para que esteja a par desta aula. Before we go, please let your like, subscribe and let your comment in order to help me developing this channel. Antes de ir, por favor, deixe seu like, se subscreva e deixe seu comentário para que eu possa melhorar. After that, we can go. Hi again. We are in our 60th lesson and we'll be continuing learning about pronouns. But we'll specifically be learning about reflexive pronouns and demonstrative pronouns. Para hoje, vamos dar continuidade ao tema pronomes, mas vamos falar especificamente sobre os pronomes reflexivos e os pronomes demonstrativos. Para mim, esses são um dos tipos de pronomes mais simples em relação aos últimos dois que vimos. Se não sabe de que últimos dois tipos de pronomes estou a falar, deixei o link na descrição para que possas ver a aula relacionada a esses outros dois tipos de pronome que já vimos no canal. After that, we can go. Let's see what we have for reflexive pronouns. We have here reflexive pronouns are pronouns that are used to show that the subject of the sentence is receiving the action of the verb. Estamos a dizer aqui que os pronomes reflexivos são todos pronomes, ou são os pronomes que são usados para mostrar que a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Com isso eu estou a dizer que eu faço algo sobre mim mesmo. Then we have usually the pronoun appears after the verb and agree with the subject. Isso é algo que vamos entender com um exemplo, porque diz aqui que geralmente o pronome aparece logo depois do verbo e concorda com o próprio sujeito, mas vai estar mais claro no exemplo. Os pronomes reflexivos são muito simples de conhecermos, porque já conhecemos o my, já conhecemos o your, o him, o her, o it, o our, o your e o them. Então, a única coisa que vamos fazer é adicionar o self e os selves para todos os pronomes singulares. Então, já sabemos reflexivo de my é myself, do your, yourself, himself, herself e itself. E quando chegamos já na parte do plural, o our, your e o them, adicionamos os selves, porque aqui tratamos de plural. Então vai ser ourselves, yourself, themselves. Let's see some examples in order to understand how we can use reflexive pronouns. Vamos ver alguns exemplos para podermos entender quando é que usamos os pronomes reflexivos ou como podemos usar. We have here the example, the boy cut his brother with a knife. Temos aqui o exemplo, o rapaz ou o menino cortou o irmão com uma faca. Uau, eu tenho que rever meus exemplos, mas ok. Agora, queremos saber quem cortou. Quem cortou foi o menino, the boy. O que foi cortado? O que foi cortado foi, infelizmente, o irmão. Ou o irmão do menino, his brother. We have here. So, the boy cut his brother with a knife. O menino cortou o irmão com uma faca. Cortou o quê? O irmão. Quem cortou? O menino. Agora vamos ver este segundo exemplo aqui embaixo. The boy cut himself with a knife. O menino cortou a si mesmo com uma faca. Novamente vamos fazer as perguntas. Quem cortou e o que foi cortado? Então, temos aqui para quem cortou. O menino, the boy. Continua the boy.
E quem foi cortado? Agora quem foi cortado foi o próprio menino, the boy. Então esse aqui é o pronome reflexivo. Ele faz com que a ação do verbo, nesse caso que é cut, que é cortar, recaia sobre o próprio sujeito, que é o próprio the boy. Então o the boy cortou-se a si mesmo. É o que o pronome reflexivo faz nas frases. Faz com que o próprio verbo ou a ação realizada no verbo recaia sobre o próprio sujeito. Podemos voltar à nota que dizia que geralmente os pronomes aparecem logo depois do verbo e concordam com o sujeito. Podem ver aqui que logo após o verbo cut, temos aqui o pronome reflexivo himself. E podes também perceber que o himself está em concordância com o sujeito que é de boy. O sujeito aqui é o dito him. O him, que refere-se a ele, está em concordância com o himself, porque o pronome reflexivo de him é o próprio himself, é o que estava a falar aqui. Let's see other examples. Vamos ver outros exemplos. Temos aqui o we can handle the situation by ourselves. Podemos tomar conta da situação por nós mesmos. Uma coisa que disse nas outras aulas é não tentar traduzir os pronomes diretamente. You can see here that we have by. Podemos observar aqui que temos sublinhado o by. Isso porque geralmente os pronomes reflexivos são precedidos do by. Vais encontrar em várias fases o by yourself, by myself, by himself. Let's see this other example. Podemos ver esse outro exemplo. I prepared the lesson myself. Quando olhas assim de ligeiro, parece que não faz sentido, parece que falta algo aqui ao dizer I prepared the lesson myself, mas não falta nada. Bem que podia colocar o by, mas mesmo assim a frase não perdeu o sentido. I prepared the lesson myself. Talvez se perguntes, mas Simon, aí o myself não está depois do verbo e nem está antecedido do by. Não, o myself está depois do verbo, mas antes disso tem um complemento aqui, que é o complemento direto. Não deixou de estar depois do verbo. Então, tem que tomar nota que haverá ocasiões que o myself estará depois do verbo, sim, mas no meio estará um complemento. After that, we can go. Let's see what we have for demonstrative pronouns. Vamos lá ver o que temos para os pronomes demonstrativos. Demonstrative pronouns are used to identify nouns. We are talking about people, things or places. Os pronomes demonstrativos são os mais simples, porque são usados para identificar substantivos, seja pessoas, coisas ou lugares. Então, são todos pronomes que são usados para dizer onde é que determinada coisa, pessoa ou lugar está. Then we have they answer the question which one. Geralmente esses pronomes tendem a responder à pergunta qual, which one. They are. This, temos aqui primeiro this, que significa este, esta, isto e mais um monte de significados. This, estes ou estas. That, aquele, aquela, aquilo. Those, aqueles, aquelas. Talvez mostrar a diferença da pronúncia entre o this e o these. We say this for this one and we say these para este aqui. Let's see example for this. We have here, this is my pencil. And we have, I don't like this book. Coloquei esses dois exemplos só para mostrar que o this nem sempre vai estar no início de uma frase. Também podes encontrar no meio. E esse this é usado para coisas que estão próximas de nós, muito próximas de nós. Por isso que temos aqui, este é o meu lápis. Ou, não gosto deste livro. Quer dizer que a coisa está perto. O lápis e o livro estão perto de nós. Let's see for example for these. These are my pencils. These are my pencils. And I don't like these books. I don't like these books. Então, temos aqui o
estes são os meus lápis e não gosto destes livros. Podem perceber que usei estes para aqui e usei destes para aqui. Então, usamos o this para coisas no plural que estejam próximas de nós. Quer dizer, vamos usar o this para coisas que estejam próximas de nós, mas no singular. E vamos usar o these para coisas que estão próximas de nós, mas no plural. So let's see that. That is my pencil and I don't like that book. Então, usamos o that para coisas que estão mais distantes de nós. Por isso temos aqui aquele, aquela e aquilo. Aquele é o meu lápis. Não gosto daquele livro. Então, usamos para coisas que estão distantes de nós, mas no singular. Ao contrário do those. O those é usado para coisas no plural, mas que estejam distantes de nós. Temos aqui aqueles são meus lápis. Ou lápis. And I don't like those books. E não gosto daqueles livros. Então, em suma, estamos a dizer que usamos o this e o that no singular para este, esta, para indicar coisas que estão próximas de nós. E usamos o that e o those para coisas distantes de nós, mas no plural. Estamos a falar do aquele, aquelas. After that, we can go. We have here our PV, nosso PV. Nosso PV, para quem não sabe, é uma mini lista de phrasal verbs. Phrasal verbs são aqueles verbos que não podemos traduzir diretamente, que temos que decorar para conhecer o significado. Então, depois de um certo número de aulas, vais ter um número equivalente de phrasal verb ao seu dispor. Nas aulas passadas, vimos o bone up, o bag off e o walk up. E para hoje temos aqui o watch out. That the meaning is be careful. E o significado do watch out como phrasal verb é be careful, que é cuidar-se, ter cuidado. Let's see an example. We have here, watch out with the dogs of this place. Tenha cuidado com os cães desta casa. Ainda usamos aqui o this, o demonstrative pronouns que acabamos de aprender. Então, usamos o watch out como be careful, como ter cuidado. Então, esse é o nosso phrasal verb de hoje. Espero que tenha gostado da aula. Não esqueça de deixar seu like, se subscrever e deixar seu comentário acerca da aula, o que nunca fazem, para que eu possa melhorar. After that, we can go.